Percebam que você tem várias formas de calcular o trabalho. Você pode utilizar a equação, mas você também pode utilizar o gráfico, força em função do deslocamento, utilizando a área do gráfico. Outro exemplo. Vou fornecer um exemplo diferente agora daqueles também que passamos anteriormente. No início dessa videoaula, eu fiz uma revisão sobre trabalho e falei o seguinte: falei que quando você realiza um trabalho, você transfere energia. Nas videoaulas anteriores, eu falei sobre vários tipos de energia. E uma energia específica estava associada, relacionada com o movimento. Que energia era essa? Era a energia cinética. Energia cinética é uma energia relacionada com o movimento. Você pode ter energia cinética de rotação, por exemplo, quando você tem uma turbina rotacionando. Você pode ter uma energia cinética de translação, por exemplo, um bloco deslizando numa superfície. Nessas duas situações, você pode utilizar o termo velocidade. Então, quando você empurra um objeto, você transfere energia a esse objeto. Esse processo está relacionado com o trabalho. E esse objeto, dependendo da situação, esse objeto pode aumentar ou diminuir a sua velocidade. E nesse exemplo, vamos utilizar esse raciocínio. Vamos então fazer a leitura do enunciado. Um objeto de 6 kg encontra-se em repouso. Então, a velocidade inicial é igual a zero. Sobre uma determinada superfície horizontal sem atrito. Ou seja, não tem atrito. Vamos desprezar o atrito. Em determinado instante, uma força constante, ou seja, a força não vai variar, de módulo igual a 20 newtons atua sobre o objeto conforme mostra a figura a seguir. Então, esse objeto ele estava inicialmente em repouso. Não existe atrito entre o objeto e a superfície. Uma força de módulo igual a 20 newtons atua sobre o objeto. O que acontece com a velocidade desse objeto? Vai aumentar? Vai ficar parado? Se não tem atrito, mas nenhuma força aqui atuando na direção do movimento, e só existe essa força F, à medida que essa força atua, a velocidade vai aumentando. Por quê? Porque existe uma aceleração, existe uma força resultante diferente de zero. Se existe uma força resultante diferente de zero, existe uma aceleração, segundo a lei de Newton. O que ocorre então? Aceleração implica em mudança de velocidade, alteração da velocidade. Nessa situação, a velocidade ela vai aumentando, cada vez ela vai aumentando mais. A pergunta é, o enunciado afirma, determine a velocidade do objeto após percorrer uma distância de módulo igual a 5 metros. Então, qual a velocidade do objeto após percorrer uma distância igual a 5 metros? Vamos relembrar, trabalho envolve uma transferência de energia. A primeira coisa que podemos fazer aqui é calcularmos o trabalho. Vamos calcularmos o trabalho então. Bom, quais são os dados que nós temos? A velocidade inicial é igual a zero. Velocidade inicial é zero. O próprio enunciado afirma isso, que o objeto está em repouso. A força aplicada é igual a 20 newtons. E o deslocamento do objeto é igual a 5 metros. A massa do objeto é igual a 6 kg. A força está para a direita, o deslocamento está para a direita. O ângulo entre a força e o deslocamento é igual a 0 graus. A primeira coisa que faremos aqui é calcularmos esse trabalho. O trabalho, então, força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. A força tem módulo igual a 20 newtons, o deslocamento é igual a 5 metros, o ângulo entre a força e o deslocamento é igual a zero, e cosseno de zero é igual a 1. 20 vezes 5 vezes 1, 100 joules. Então, o trabalho realizado é igual a 100 joules.
E esse trabalho foi transferido para o objeto. Poderia ser transferido de várias formas. Qual foi a transferência que ocorreu? O trabalho foi transferido para o objeto utilizar na forma de energia cinética. Então, por que o objeto adquiriu velocidade? Porque um trabalho foi realizado sobre ele. E esse trabalho transferiu energia para o objeto. Essa energia do objeto está associada com o movimento, energia cinética. Então, temos aqui um processo, que é o processo de transformação de trabalho em energia cinética. Desprezando perdas por atrito, por exemplo, esses 100 joules foram transferidos na forma de energia cinética. Então, o que vamos utilizar agora, precisamos saber como se calcula a energia cinética para calcularmos a velocidade desse objeto. Pois sabemos que a energia cinética é uma energia relacionada, associada ao movimento. Temos então o seguinte processo de transformação: trabalho em energia cinética. Esses 100 joules de trabalho foram transferidos na forma de energia cinética para o bloco. Um teorema muito importante é o teorema trabalho-energia cinética. Sugiro também que você anote no seu caderno. O que afirma o trabalho e energia cinética? Aqui eu não vou fazer a dedução do teorema trabalho e energia cinética, eu já vou apresentar o resultado desse teorema. Esse teorema, você pode observar o nosso raciocínio anterior. Quando essa força, que é a única, que está causando uma aceleração, ela é a resultante então. Quando ela realizou um trabalho, a energia cinética, ou seja, uma energia associada com a velocidade, ela variou. Por quê? Porque se você está em repouso e depois você está em movimento, a sua energia cinética variou. Se um objeto está em movimento e depois de uma frenagem ele está em repouso, a energia cinética desse objeto também variou. O teorema trabalho-energia cinética afirma que o trabalho da força resultante, então não é qualquer trabalho, é o trabalho da força resultante, é igual à variação da energia cinética. Na situação anterior, como só existe essa força aqui na direção do movimento, você até poderia pensar no peso e na normal, mas elas se anulariam. Nessa situação, você tem apenas essa força acelerando o objeto. Então, essa força é a resultante. Então, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Trabalho da força resultante igual à variação da energia cinética. Quando utilizamos variação, o que significa variação? Variação de uma grandeza. Vamos utilizar o valor final menos o inicial. Então, vamos escrever aqui que o trabalho da força resultante é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Já sabemos, então, que existe uma equação que relaciona trabalho e energia cinética. Qual é? Trabalho da força resultante é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Mas existe uma equação específica para a energia cinética. Energia cinética é fornecida pela equação massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Essas informações, elas são informações novas nessa videoaula. Trabalho da força resultante é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. E a energia cinética é dado pela seguinte equação, fornecida pela seguinte equação: massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, vamos escrever essa equação utilizando agora a energia cinética. Ao invés de escrevermos energia cinética final e energia cinética inicial, vamos utilizar essa equação. Vamos escrever então, trabalho da força resultante igual equação da energia cinética final, massa vezes velocidade final ao quadrado,
dividido por 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Qual é a velocidade inicial do objeto? Um objeto de 6 kg encontra-se em repouso. Então, a velocidade inicial do objeto é igual a zero. O trabalho da força resultante. O trabalho nós já calculamos anteriormente. Trabalho igual a 100 joules, igual massa do objeto, 6, vezes velocidade final do objeto ao quadrado, dividido por 2, menos 6 vezes velocidade inicial do objeto, 0 ao quadrado, dividido por 2. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, esse termo do lado direito aqui, que estou passando com o mouse, esse termo é igual a 0. Porque 6 vezes 0 é 0, 0 dividido por 2 é 0. 0 ao quadrado também é 0. Temos então que 100 é igual a 6 vezes velocidade final ao quadrado, dividido por 2. Podemos resolver então esse resultado. 6 dividido por 2 é igual a 3. 100 dividido por 3 é igual a 33,3. Aqui você terá uma dízima periódica, né? Então, velocidade final ao quadrado. Quando tem o quadrado, tiramos a raiz quadrada. Vamos recapitular aqui. 100 dividido por 3, 33,3. Como nós temos o quadrado, tiraremos a raiz. Então, a velocidade final é igual a raiz quadrada de 33,3. A velocidade final é igual a 5,77 metros por segundo. Conseguimos, então, determinar a velocidade desse bloco, desse objeto, nesse local, após ele ter percorrido um deslocamento igual a 5 metros. E essa velocidade é igual a 5,77 metros por segundo. Até o momento, fornecemos 3 exemplos sobre trabalho. Falávamos sobre o trabalho da força-peso, o trabalho do guincho, em que um trabalho era positivo, outro trabalho era negativo. Falávamos também sobre o gráfico força em função do deslocamento, em que a área, para você calcular o trabalho, você calcularia a área. É possível você ter um valor negativo dependendo do gráfico? Sim, é possível. No terceiro exemplo, nós relacionamos o trabalho com a energia cinética. Então, o trabalho foi transformado numa alteração de energia cinética. Pois, objeto em repouso, se o objeto estava em repouso e depois ele estava em movimento, ocorreu uma variação da sua velocidade, ou seja, ocorreu uma variação da energia cinética. E assim utilizamos o teorema trabalho-energia. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Trabalho da força resultante é igual à energia cinética final menos a inicial. Utilizando esses resultados, obtivemos que a velocidade final é igual a 5,77 metros por segundo.